Voltamos e antes de mais nada, eu vou anunciar o nome de mais um ganhador do sorteio da Bolsa de 30%. É o perfil @mgoulart, que é a Marina Goulart de Queiroz. Parabéns, Marina, e lembrando que nosso sorteio continua. Então você pode continuar aí marcando o nosso perfil aqui nas redes sociais com o nome de 10 amigos para concorrer a uma bolsa de 30%. E bem, agora nós chegamos ao painel de número 4, que tratará da relação de democracia e desenvolvimento. Lembrando que ainda teremos a conferência de encerramento com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o fundador da ABD Const, o professor Flávio Pansieri. Mas voltando ao nosso painel, a gente trouxe 3 grandes personagens do cenário brasileiro para a discussão do tema democracia e desenvolvimento. O primeiro convidado, a gente vai convidar agora, é a Ana Cristina Rosa. A Ana Cristina é jornalista, é assessora-chefe de comunicação social e de cerimonial no Conselho da Justiça Federal e é colunista da Folha de São Paulo. Boa tarde, Ana. É com prazer que a gente vai receber aqui você no nosso evento agora e deixamos com você a discussão sobre o assunto. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse evento. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Dr. Flávio Pansieri, presidente do Conselho Fundador da ABD Const, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes da entidade e agradeço o convite. Além de um prazer, é uma honra, considero um privilégio mesmo estar aqui participando desse evento na condição de palestrante para tratar de um tema tão relevante e tão caro quanto é a democracia. Recentemente eu tive a oportunidade de escrever e publicar um artigo no qual afirmava que todo dia é dia de democracia e democracia é todo dia. E estar aqui hoje, nesse dia pela democracia, é um verdadeiro privilégio como mulher, como negra e, sobretudo, como cidadã. Porque, querendo ou não, há inimigos da democracia por praticamente toda parte. Em tempos de polarização extremada, como o que estamos vivendo, a democracia enfrenta opositores de peso. Não há como negar que o radicalismo é um poderoso inimigo do diálogo e da tolerância, que são marcas registradas de toda a democracia que se preze. Preconceitos, subrepresentação de qualquer natureza também são inimigos poderosos da democracia, e o mesmo vale para o cerceamento de informação. Sem livre informação ou com desinformação, conquistas democráticas vão sendo pulverizadas e a gente vai criando aí uma versão única, não é, para os fatos e é desencadeado um processo que atinge em cheio os direitos adquiridos e geralmente a duras penas adquiridos. Bom, o tema que me foi proposto é democracia e desenvolvimento, mas além dele eu vou tomar a liberdade de abordar também, de forma bastante breve, a questão da importância da comunicação e da liberdade de expressão para a democracia. Desde o período da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra, melhor dizendo, a análise da relação entre a democracia e o desenvolvimento econômico tem adquirido bastante importância. Depois do processo de democratização ocorrido em diferentes países da Europa, países europeus e latino-americanos, a partir da década de 1970, a democracia passou a ser vista como um elemento que contribui para o desenvolvimento econômico de um país. Ou seja, existe uma relação entre o regime democrático e o nível de desenvolvimento, o nível de crescimento econômico. Porque a democracia, como nós sabemos, não se resume a processos eleitorais. Claro, sim, o voto é um instrumento fundamental, essencial para a prática da democracia. E, aliás, né, nesse sentido, daqui a 20 e poucos dias, a gente vai ter mais uma oportunidade de exercer o voto, todos nós, maiores de 18 anos, convocados, os menores convidados, a votar nas eleições de 2020, esse pleito que esse ano está tão diferentão por conta da pandemia de Covid-19. Mas a democracia é mais que isso, a democracia é mais que o exercício do voto. A democracia é também, e sobretudo, o exercício constante da participação, do diálogo, da tolerância e da compreensão das diferenças e também da consideração das ideias distintas, né, dos opostos. Democracia representa um projeto de sociedade baseado em direitos e numa finalidade de Estado, que é a diminuição dos conflitos sociais. Então, de alguma maneira, a promoção do bem-estar social tem de estar contemplada aí. Entendo que é por essa razão que as pessoas escolhem viver numa sociedade democrática e elegem a democracia como forma de governo. Bom, do ponto de vista do desenvolvimento, eu considero que o regime democrático não pode ser reduzido
a dimensão do crescimento econômico. O desenvolvimento significa ampliação constante das capacidades materiais de uma sociedade, mas isso sem deixar de lado, isso tendo combinado com uma mudança no campo institucional e também no campo das liberdades, sem faccionalismo, sem exclusão e sempre à luz da verdade dos fatos. Um artigo publicado na revista da ABD Const há 10 anos, a doutora Júlia Cadaval analisou com bastante propriedade a relação entre democracia e desenvolvimento econômico. Na época, ela confrontou 3 teorias que classificam essa relação como identitária, instrumental e também contraditória. Uma das 3 coisas, né? A primeira classificação entende que a democracia, como constitutiva do conceito de desenvolvimento, portanto, o fim do processo de desenvolvimento seria a promoção e fortalecimento da democracia. Uma segunda corrente apontando para a função instrumental da democracia no processo de desenvolvimento, que decorre principalmente de mecanismos de participação, e a terceira corrente afirmando que a democracia impõe dificuldades ao processo de desenvolvimento, de modo que seria necessário escolher, então, entre um deles, e para orientar os esforços de atuação governamental. Mas aí, numa tentativa de conciliação das 3 teorias, o artigo da doutora Júlia sugere que é importante reconhecer a democracia como parte constitutiva do conceito de desenvolvimento, afirmando a importância das liberdades políticas no sistema democrático como um fim em si mesmo, né? E que, como meio para promover o desenvolvimento, a democracia pode ser necessária, mas ela não é o suficiente para a melhoria do bem-estar, devendo estar associada com outras ações, com liberdades econômicas, com abertura de mercado, de modo a viabilizar o crescimento econômico e também a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? O mais importante de tudo são as pessoas, né? As sociedades são constituídas por pessoas. O que nos remete, então, ao professor Amartya Sen, no livro Desenvolvimento como Liberdade. A partir da tese do professor Amartya Sen, a consolidação da democracia como implantação de mecanismos de participação social nos diferentes espaços públicos é um fator essencial para estruturar uma concepção de desenvolvimento centrada em promover lógicas de inclusão e sustentabilidade econômica, social e ambiental de médio e longo prazo. Como nos ensina o professor Amartya Sen, existe uma relação intrínseca entre a democracia e o desenvolvimento, sendo que a primeira é um elemento constitutivo do próprio desenvolvimento, que amplia as condições de escolha e de liberdade e tem uma contribuição aí instrumental na construção de valores e normas de convivência social. O desenvolvimento como um processo de afirmação das liberdades humanas, então, contrasta com a visão restrita que identifica o desenvolvimento com o crescimento econômico. Desenvolvimento deve ser pensado além da acumulação da riqueza, do aumento do PIB. O desenvolvimento tem que estar, até porque ele está, de fato, relacionado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e também das liberdades que elas podem desfrutar. Bom, mas voltando aí à questão dos inimigos da democracia, né? Atualmente nós estamos enfrentando um inimigo super poderoso, que atende pelo nome de fake news, desinformação, manipulação da informação, notícia falsa, enfim, são vários nomes. E é um inimigo que afeta justamente as liberdades. Há uma série de termos aí em uso, em voga, para descrever um mesmo fenômeno que pressupõe a distribuição de conteúdos informativos imprecisos, descontextualizados, distorcidos, ou pura mentira mesmo. Mas, na verdade, o verdadeiro inimigo da democracia são os grupos, são as pessoas que se valem da desinformação para sobrepor aos demais as suas ideias, as suas vontades, ou para fazer dinheiro, né? Tem uma sentença que é assustadoramente atual, porque ela foi proferida por uma pessoa que já está falecida há 13 anos, que é um filósofo e sociólogo francês, e que diz: vivemos em um mundo onde há mais e mais informação e cada vez menos significado, é o Baudelaire, e o acesso e distribuição de informações tem desempenhado um papel essencial no estabelecimento dessa lógica, né, bem como na consolidação de muitas democracias ao redor do mundo. A gente tem vários exemplos recentes aí de 2016 para cá
desses reflexos, né? Do quanto a disponibilidade de informação, ou melhor, a qualidade da informação disponibilizada, influencia no processo democrático. Então, é importante considerar o passado, o presente, o futuro da informação, à medida que a gente continua a adaptar nossas instituições e os nossos processos democráticos nessa era tão marcada pela tecnologia da informação. A gente tem que estar preparado, devemos estar preparados para responder às novas ameaças, vamos dizer assim. Recentemente, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, lançou um guia sobre cibersegurança e processos democráticos. E nesse guia, a OEA destaca que uma das conquistas mais poderosas que a internet proporcionou foi tornar possível a capacidade de distribuição de conteúdo em grande escala, com grande facilidade e com custos significativamente mais baixos em comparação com os meios, não é, ditos tradicionais aí de produção e distribuição de conteúdo, como a mídia impressa, o rádio, a TV, enfim, cinema, espaços de galeria, entre outros, né? Mas a OEA também alertou para o seguinte, que assim como a internet permitiu o compartilhamento de conteúdo numa velocidade incrível, a gente está aí vivendo, tendo acesso a conteúdos informativos, numa velocidade e num volume tão grande, acho que nunca antes a humanidade teve tanto conteúdo informativo, né, à disposição. Essa capacidade também tem gerado volumes e volumes de conteúdos diários, com diversos graus de interesse e de imprecisão. Quer dizer, tem muita coisa aí que não é procedente, que está descontextualizada, deturpada e que está à disposição. Claro que a liberdade de expressão continua sendo um direito humano, universal, e eu entendo que deva ser respeitado em todos os momentos. Mas é preciso agir de outra forma, de uma forma mais... é preciso entender que agir de uma forma restritiva à liberdade de expressão significaria admitir a possibilidade de punir opinião, e todos os estados com isso estariam autorizados a suprimir qualquer tipo de pensamento ou expressão crítica de autoridades que questionassem as instituições, coisas do gênero, e isso é absolutamente prejudicial para a democracia, né? Numa democracia, a legitimidade e a força das instituições são validadas pela força do debate público sobre o seu funcionamento e não para sua repressão. Mas é preciso também ter cautela com a precisão das informações, e nesse sentido, eu entendo que o jornalismo profissional é o maior aliado da democracia e também do desenvolvimento. Quer dizer, a gente precisa tomar decisões e validar nossas ações e tomar nossas decisões com base em informações procedentes, com base na verdade. A democracia tem que estar calcada nos fatos e não em versões, vamos dizer assim. E as pessoas precisam ter condições de fazer suas próprias análises, de confrontar os conteúdos e chegar às suas próprias conclusões, desenvolver um pensamento crítico, né, uma atuação mais crítica em relação ao que está sendo colocado. Então, o que eu gostaria de trazer nessa minha participação nesse evento, de maneira bastante sucinta, é de que não se pode pensar, não é possível descolar o pensamento de democracia do desenvolvimento, mas que por desenvolvimento não se pode entender pura e simplesmente o crescimento econômico, a acumulação de riqueza ou o aumento do PIB. O desenvolvimento está relacionado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas e sobretudo, com a preservação das liberdades que essas pessoas, que a população tem o direito de desfrutar. E nesse sentido, já que estamos vivendo um período pré-eleitoral, entendo que o letramento midiático, vamos dizer assim, é algo fundamental, quer dizer, estimular as pessoas a desconfiarem das coisas, a buscar uma fonte certificada, a fazer uma análise crítica, não consumir, acreditar em tudo que está sendo colocado, que está sendo posto, mesmo que isso reforce suas crenças, né? De maneira bastante sucinta, assim, eu me propus a falar 15 minutos, acho que eu consegui cumprir a minha meta, é o que eu gostaria de colocar nesse evento, aproveitando para, mais uma vez,
agradecer essa oportunidade de estar aqui com os senhores, compartilhando esse meu posicionamento e contribuindo, espero eu, para esse debate, para essa reflexão em torno da importância da democracia nesse dia pela democracia. Eu agradeço a atenção de todos e era isso. Muito obrigada. Com certeza, enriqueceu sim, Ana. Importante esses pontos debatidos aí por você sobre liberdade de expressão, também sobre a importância de lembrar que desenvolvimento não é só desenvolvimento econômico. Realmente, suas contribuições foram muito importantes para esse debate sobre democracia aqui nesse dia de hoje. E, olha, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente tem uma outra convidada para esse painel, que é a Cláudia Werneck. Ela que é jornalista e ativista brasileira em direitos humanos, pioneira na disseminação do conceito de sociedade inclusiva na América Latina e também é idealizadora da Escola de Gente. Seja bem-vinda, Cláudia, a palavra está com você. Olá, inicialmente eu queria agradecer o convite e parabenizar esse evento, que é um dos raros eventos no país. Já era difícil encontrar presencialmente, mas no mundo virtual, mais difícil ainda. Esse é um dos raros eventos que cumpre a Lei Brasileira de Inclusão e que oferece, ao mesmo tempo, libras, legenda e audiodescrição. E eu tenho informações que essas acessibilidades têm sido muito utilizadas hoje. Então, como democracia, para mim, também é uma questão de coerência entre discurso e prática. Eu estou especialmente feliz de estar nesse evento com as leis cumpridas, o que é raríssimo, muito raro, podem acreditar. Por isso que pessoas com deficiência, baixo letramento e dificuldade de acessar o português, por exemplo, porque são refugiadas, elas vivem hoje uma tragédia não percebida, nem pelos especialistas em políticas públicas, pelos especialistas em tecnologia, pela mídia, pela sociedade, que é a total incapacidade, impossibilidade de acessar as informações que estão sendo oferecidas no mundo online, o que gera uma grave exclusão, talvez a maior da história. Interessante que esse evento ele é tanto um evento que oferece comunicação acessível, como ele é um evento de comunicação inclusiva, porque toda comunicação inclusiva tem que ser acessível, tem que dar conta das formas de comunicação humanas, das formas das pessoas se comunicarem como tendo o mesmo valor humano e a mesma comunicação com o mesmo valor humano. Mas, além de tudo, é inclusiva porque o tema da democracia é eminentemente um tema inclusivo, um tema de direitos humanos, um tema de exercício de participação, e a participação, para mim, é o mais importante dos direitos, o direito à participação, que é obtido aqui no evento graças à oferta de acessibilidade na comunicação. Estou, assim, bastante impactada, passei o dia de hoje assistindo quase todos os debates e minha pergunta é: que condições humanas existem no imaginário de cada pessoa que falou sobre democracia aqui hoje? São todas as condições humanas ou são apenas as condições humanas que existem dentro de cada conjunto humanidade privado que cada pessoa tem e conserva desde o início de suas vidas, e daí a importância da escola? Porque, certamente, praticar democracia, se exercitar num processo democrático, é o mesmo que acontece com a inclusão, não é mágica. Ninguém acorda um dia e é um grande democrata, ninguém decide, né, que vai, como medida de ano novo, agora eu vou acreditar na democracia. São pequenos exercícios, como neurônios, sinapses sendo acumuladas, musculatura ali exercitada numa malhação, para que você vá em pequenas doses, se possuindo e sendo possuída pelo prazer, pelo desafio, pela aventura de praticar a democracia e, consequentemente, a inclusão. Porque, para mim, não existe processo democrático sem o estabelecimento, um exercício que também não tem fim, de uma sociedade que dê conta de todas as pessoas que existem, não daquelas que, num delírio, nós gostaríamos que existissem. O ministro Barroso falou muito interessantemente
da questão de que a democracia está sendo erodida, né? Erosão da democracia, e meu grande tema é a erosão da escola brasileira. A educação pública brasileira está sendo totalmente açoitada, está sendo, até não é uma palavra boa de usar, está sendo massacrada, está sendo destruída. E eu não consigo, na minha concepção, o espaço da educação pública, da escola pública brasileira, é o berço do exercício democrático. A escola inclusiva, naturalmente, porque é na escola inclusiva que as gerações se encontram, se reconhecem como parte de um todo indivisível, e é quando, então, elas podem, desde muito cedo, testar os limites de todo tipo de colaboração, de consenso, de dissenso, de onde vale, de onde não vale. Se eu tiro da escola a sua grande qualidade de ser inclusiva, eu não consigo imaginar como faz sentido todo o debate que nos traz aqui hoje, que nos reúne aqui hoje. A escola brasileira, a educação pública brasileira tem sido vítima de vários ataques, mas mais recentemente no campo das pessoas com deficiência, de estudantes com deficiência, no dia 30 de setembro foi assinado um decreto executivo, o decreto 10.502, de 30 de setembro, que é um decreto que tira a perspectiva inclusiva das políticas de educação especial. Políticas bem-sucedidas, implementadas em 2008. O Brasil tem hoje uma curva ascendente de estudantes com deficiência na escola pública, na mesma sala de aula, com seus irmãos, com suas irmãs, com a vizinhança, todo mundo no colégio junto, aprendendo junto, com apoios necessários, com Libras como primeira língua, como segunda língua, com audiodescrição, com materiais didático acessível, com banheiro acessível, ou seja, e sempre existiu, quer dizer, sempre existiu desde 2008, um caminho que não era perfeito, mas muito forte, de fazer da educação pública brasileira uma educação que não fosse discriminatória. Porque existe assim um pouco de ingenuidade nas pessoas de acharem que quando uma escola não quer uma criança com deficiência, que ela só não quer aquela criança. Não, ela quer poucas crianças, mas ela não tem coragem de falar. Então, coloca toda a culpa na criança com deficiência e diz: a minha escola é democrática, ela está aberta para todo tipo de criança, mas é que aquela criança com aquela deficiência, para essa eu não estou aberta. Isso é isso é quase uma piada, é uma ingenuidade, é um argumento infantil, porque a escola não pode escolher crianças, e quando ela manifesta o seu desejo de exclusão por uma criança, aquele desejo existe por outras crianças também. Esse decreto é um decreto que faz com que, novamente, se criem as classes especiais, se criem as escolas especiais, que a decisão de se uma criança pode ou não ficar na escola pública, ela vai ser tomada por profissionais eminentemente da área de saúde, e mais do que isso, ela abre um portal para outras ações de discriminação em relação a outros tipos de estudante, em função de qualquer razão. Então, a minha pergunta é: pode existir um processo democrático sem uma escola inclusiva? Como vamos orientar a infância e a adolescência de hoje para que elas não cheguem daqui a 20 anos tendo que fazer as críticas que foram feitas no dia de hoje à questão da democracia, avanços e retrocessos, dores, situações bastante difíceis. O ministro Barroso falou de algo que também é muito importante para mim, que é a questão do pertencimento. Uma pessoa tem que se sentir bastante pertencendo, para que ela, de fato, se engaje e se sinta importante para um processo democrático. Ora, pessoas com deficiência, pessoas analfabetas, alijadas de muitos direitos, como o direito à informação e o direito à formação, tem muita dificuldade de ter a sensação de pertencimento. O pertencimento também não é mágico. O pertencimento, ele começa na família, mas ele se localiza e se fortalece, ganha luzes na escola. É na escola que uma criança dá conta da sua autoestima social, do que ela representa, do que a sua contribuição, do que a sua palavra significa para o restante do grupo que está ali com ela. Eu me senti
pertencendo ao planeta e à sociedade brasileira e à sociedade planetária pela primeira vez quando eu tinha 11 anos e que os astronautas foram à Lua. E eu, naquela televisão preta e branca da minha casa, no Grajaú, meu pai e minha mãe me acordaram, e meu irmão também, para que a gente pudesse ver os astronautas andando na Lua. E eu fiquei muito emocionada, e no dia seguinte falei para o meu pai, que era historiador, que eu queria mandar uma carta para os astronautas. E ele falou que ótimo. Ele não falou, não, minha filha, imagina, Estados Unidos, nem telefone funcionava no Brasil, quem vai querer saber o que você está sentindo de emoção com os homens na Lua? Mas ele falou, ao contrário, eu escrevi a carta foi traduzida para o inglês, foi para os astronautas e 2 meses depois eles me responderam. E quando eu consegui me conectar com os homens mais importantes do planeta por conta de uma carta, eu com 11 anos tive pela primeira vez o sentimento de que eu era parte de algo muito importante graças à comunicação. Daí me tornei uma jornalista, claro, e a comunicação acessível é a minha grande força. E nesse processo de construir democracia, é preciso que cada vez mais a gente expanda a nossa consciência para o sentido e para a necessidade de mudarmos o modo como olhamos para as pessoas com as suas infinitas diferenças. De que modo, por exemplo, se sente uma pessoa quando o mundo não reconhece como humano o seu modo de falar, de se expressar, de andar, de se locomover, de ver, de não ver? Que tipo de olhar nós enviamos a alguém quando notamos em qualquer parte do seu corpo algo que nos remete à falha, à falta e que imediatamente desencadeia em nossas mentes um processo de ressignificação automática dessa pessoa, querendo rever o seu valor humano, querendo saber qual é o valor humano dessa pessoa em relação ao nosso valor humano, e se a pessoa tiver deficiência, nós possivelmente lhe atribuiremos um valor menos humano. Interessante que é muito delicado para mim entender qualquer discussão democrática sem a expansão do conjunto humanidade, do mundo de quem faz as leis, do mundo de quem promove as leis e do mundo de quem controla as leis. Muitas vezes o monitoramento das políticas e das leis é feito em cima da discriminação. A lei é discriminatória, a política é discriminatória e é feito um controle em cima dessa discriminação, que elimina e deixa uma grande população de fora. Segundo a ONU, 80% das pessoas com deficiência vive na pobreza, nas regiões em desenvolvimento de países como o Brasil. Portanto, não dá para falar também de desigualdade, um tema que foi muito abordado hoje nas várias palestras, sem levarmos em conta que as políticas públicas têm que ser pensadas simultaneamente, tanto para quem tem deficiência quanto para quem tem pobreza. No Brasil, eu entendo que existe um movimento de deficiência muitas vezes elitista, que como se não houvessem crianças, adolescentes com deficiência que vivem na pobreza, e quem se dedica a encontrar soluções para a pobreza, muitas vezes se esquece da grande quantidade de pessoas com deficiência que existem lá. O que acontece é que quando falamos de democracia, também falamos de orçamento público, porque não adianta falar de democracia sem uma revisão profunda nos orçamentos. Nós hoje sabemos quanto custa discriminar. São os orçamentos que nós temos para fazer livros, para fazer lives, com exceção daquelas que têm acessibilidade, para fazer eventos de qualquer natureza, para fazer um projeto numa comunidade, para fazer uma festa na Zona Sul do Rio. Quando não tem acessibilidade, são orçamentos de discriminação. A pergunta que eu deixo hoje aqui é: quanto custa não discriminar? Quanto custa não discriminar? Porque eu entendo que essa pergunta ela é chave para que a gente possa caminhar na direção de um processo democrático. Então, gostaria de deixar mais uma vez a minha rejeição ao decreto que acaba com a política de educação inclusiva, acaba com a política de educação especial na perspectiva inclusiva e que volta a uma perspectiva antiga. Democracia é liberdade e como praticar democracia numa escola onde
o mundo está parado, estagnado, onde as crianças são escolhidas e outras isoladas. Essa é uma contradição muito, muito grande para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E conto com o apoio de todos para que a nossa escola continue inclusiva e que esse decreto seja revogado e que a gente continue tendo uma escola que seja um berço verdadeiro e frutífero de uma nação que acredita na democracia e que se interessa e batalha por ela. Muito obrigada, Cláudia, pelas suas colocações, por todos os pontos que você apresentou, mas também pelos questionamentos que fez. Tenho certeza que vai ajudar a gente a refletir mais sobre democracia e desenvolvimento. E para concluir esse bloco agora, a gente vai chamar Joaquim Falcão. Joaquim Falcão, ele é jurista e professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ele foi idealizador do projeto Supremo em Números da FGV e é membro da Academia Brasileira de Letras. Seja bem-vindo, professor Joaquim. Obrigado a vocês todos. Obrigado especialmente a Flávio, né? Ele sabe que na frente de todo homem de sucesso como ele tem uma grande mulher. Essa mulher é a Adriana e eu queria, através dela, homenagear todas, a Ana, a nossa Cláudia. Cláudia, além de mobilizadora, ativista, ela é mãe de um grande jurista, Diego Werneck, que é colega nosso, jovem, do Barroso, do Alexandre e de nós todos. E, através de Cláudia e Diego, eu saúdo todos os jovens advogados ou estudantes que estão nos assistindo aqui. Eu acho que a democracia nossa está doente. Quer dizer, não somente a democracia, quer dizer, o país está doente, não é? Com Covid, etc. Está doente também pela relação entre democracia e desenvolvimento. Essa relação está doente. Por quê? Qual o diagnóstico? Como médico, a gente só pode tratar isso se tiver um diagnóstico, se fizer algumas análises. O que está havendo com a nossa democracia? Por que eu digo que ela está doente? Porque é o seguinte, para mim, democracia é um modo de gerir um país. Não é? É um arranjo institucional que você faz para gerir o Brasil, outros países fazem outros arranjos institucionais. Eu queria chamar a atenção para esse ponto. Democracia como um arranjo institucional para gerir o país. Mas gerir para quê? Gerir para o desenvolvimento. Não é? Outro dia eu estava lendo um autor, que me esqueci o nome, acho que foi Schopenhauer, diz qual a única missão de um país ou de uma sociedade? É viver bem. E a outra é viver melhor. O desenvolvimento é um objetivo de viver bem e mais desenvolvimento de viver melhor. Mas eu estou achando que a democracia, na Constituição, nos discursos, na esperança nossa, promete o que não entrega. Esse aqui é meu ponto. A democracia promete o que não entrega. Por quê? Porque é o seguinte, porque a democracia, ela deveria ser, né, inclusiva, como Cláudia e Ana mencionaram. Mas isso é o ideal da democracia. Isso não é a nossa realidade hoje. Cláudia marcou bem. A democracia nossa é uma democracia excludente da maioria do país. Esse aqui é o ponto. Então,
A Constituição de 88, um pouco antes, nós avançamos muito. Avançamos ao dizer que o rapaz de 16 anos ou analfabeto podem votar. Está faltando agora a Constituição dá direito de voto aos presos, não para serem eleitos, mas para poderem exercer também sua cidadania, que foi captada. Não é necessário isso. Bom, mas o que a gente tem é uma expansão imensa do número de votantes. A maioria dos brasileiros é votante. Em 88 eram 75 milhões. Hoje são 150 milhões. Esse pessoal bateu na porta e entrou na democracia. Qual é a função da democracia? Gerir o bem-estar e fazer a vida dessas pessoas melhores. Está fazendo de todos? Essa que é a pergunta. Porque senão é uma democracia de exclusão e não de inclusão. Esse que é o desafio que eu vejo hoje aqui para nós e que, de alguma forma, foi mencionado por Ana e por Cláudia. Isso é muito importante, por quê? Porque nós somos o 5º país com o maior território do mundo. Nós somos o 5º país com a maior população do mundo. Nós somos o 9º país economicamente. Nós somos importantes. E temos muita gente. E todos merecem não somente participar, mas que a democracia seja eficiente para eles. Não está sendo. E esse é que é o problema. Nós falamos muito de democracia, temos muitos projetos de democracia, mas essa semana uns alunos nossos, uns professores da FGV, à frente Guilherme Almeida, eles fizeram uma pesquisa muito importante, que é para saber como é que brasileiros e americanos entendiam a Constituição e os princípios democráticos que a Constituição incorpora. E o resultado da pesquisa, belissimamente quantificada, foi muito simples. Tem 3 opções. A primeira opção era se estes cidadãos entendiam a Constituição ou as normas, normas pelo propósito original. Se a Constituição de 88, nós vamos entendê-la pelos seus propósitos originais. A segunda opção era se eles viam as normas, as regras, como algo bom ou ruim, ou seja, que o propósito da Constituição ou de qualquer lei era bom ou ruim, ou seja, um princípio ético. Sabe quem ganhou? A terceira opção. O povo, enfim, a amostragem representativa, vê a Constituição como ela é correntemente, como ela é praticada hoje. E esse é um problema, inclusive para o exercício profissional. O dever ser passa acima do ser. E isto é uma dificuldade. Então, nós temos que não somente propor democracia, não somente normativizá-la, mas reconhecer que ela não está sendo bem exercida. Senão a gente não tem diagnóstico, senão a gente não tem cura. O país continua doente. Por quê?
porque a democracia promete e o desenvolvimento não vem. Eu não preciso, mas vou dar alguns dados econômicos aí que são surpreendentes. Ou seja, o Brasil, pelo Banco Mundial, é o nono país mais desigual do mundo. 5 bilionários têm 50% da renda dos mais pobres. O desemprego nosso é uma vai e vem, e vai e vem, não baixa, e é desemprego, e os economistas, se vocês me permitem aí uma crítica simpática aos economistas, eu digo que eles são especialistas nos futuros que não acontecem, né? Eles preveem que a inflação vai baixar, ela sobe, vai subir, ela desce. Que o desemprego vai cair e o desemprego permanece como está aumentando e tudo, né? E eles falam, eles não têm conceitos precisos, eles têm uma poética, ou seja, pergunta para um economista qual é o conceito exato de emprego e desemprego. Você vai encontrar desocupado, informal, desalentado, nem agora é a expressão de nem estuda nem trabalha, para os jovens. Então, a imensidão de conceitos imprecisos, eu sei que, em geral, eu arranjo brigas com meus colegas economistas, mas, por favor, tenham conceitos precisos e números exatos. Dependendo da instituição, se é IBGE, se é isso, se é aquilo, você tem um conceito. Agora, e mais ainda, cada professor, cada pesquisador tem seu conceito, todos justificáveis. Mas, para uma política, você necessita de uma certa homogeneidade, porque senão, como o Alexandre Moraes sempre diz, falta eficiência às nossas instituições. Então, nós temos que ter um quadro conceitual sobre a desigualdade que a gente sente e a gente vê na rua. E aí eu vou encerrar com 2 pontos. Do primeiro ponto foi o susto do ministro Guedes, quando ele vai para o governo com um objetivo, que é de controlar a inflação, controlar o déficit público, criar um ambiente de investimento, criar empresas, ou seja, dar vazão ao mercado para que o mercado, com democracia, produza os bens que o Brasil precisa. O ministro Paulo Guedes toma um susto quando chega a pandemia. E ele expressa esse susto. Ele diz: eu já tinha 30 milhões de desempregados, 12% ou 10%, e agora tem 30 e tantos de invisíveis. Essa palavra invisível, o Alexandre hoje usou dos invisíveis das redes sociais que querem destruir a democracia. Mas eu quero usar no sentido econômico. Quer dizer, a política econômica não via 30 milhões de invisíveis. Quer dizer, agora, se tem invisível, tem visível. Evidente. Então, você tem... Agora, só que com a ampliação do voto, esses visíveis viraram votantes, mas sem a renda para sobreviver, esses invisíveis não estão nos bancos de dados, nas estatísticas, a ponto de surpreender o próprio ministro, os próprios economistas. Tanto que invisível ficou como uma palavra agora para dizer o Brasil que não existe.
o Brasil excluído, como diz Cláudia. Então, o que nós temos é uma democracia de exclusão e não de inclusão. Eu não estou contente com ela. Nem defendo essa democracia, de jeito algum, porque não é essa que nos merece. Nós temos que mudar. Qual é o problema do ministro Guedes até o dia 31 de dezembro? É que ele vai ter que diminuir o gasto público. Porque a dívida está impagável. O Brasil foi um excelente, embora eu esteja na contramão, exemplo de lidar gerencialmente com o Covid. Eu estou falando do Brasil, a gestão, não estou personalizando. Por quê? Porque os invisíveis não tinham nem cadastro. Eram invisíveis mesmo. Vocês não tinham bancos de dados, não tinha modo de chegar a eles. E o Brasil chegou. O Brasil chegou a mais de 65 milhões através do auxílio emergencial. Então, o auxílio veio. Quem recebeu o auxílio eram invisíveis ou desempregados, ou enfim, pessoal com necessidade. Qual é o drama? O drama é o seguinte: o que esse pessoal faz com esses recursos que obtém, doados pelo Estado? Não foi o mercado, não foram as empresas. Quando a democracia aperta, quando o Brasil tem problemas, quem resolve é o Estado, inclusive problemas de mercado. Então, não pode-se ter um país sem Estado, e sem um Estado eficiente. Bom, e que ocorreu? Ocorreu que os R$600 foram concedidos e as pessoas fizeram o quê? Comeram. Foram tratar da saúde. Aí o que foi que ocorreu? A inflação aumenta. E quem aumenta a inflação? Alimentação, remédio, etc. Tal. Quer dizer, foram viver uma vida digna, sobreviver uma vida digna. Como é que faz agora? Tira esses recursos dele? Diminui? Antes a vida indigna era invisível, mas agora a vida digna é possível via Estado. Mas se for possível via Estado, aumenta o déficit, a não ser que se redistribua entre visíveis e invisíveis o desenvolvimento que a gente precisa. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que, em certo momento, ele diz: existe coisas sem serem vistas? Existem. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação, professor Joaquim, por todas as suas colocações que estão colaborando com esse painel. E bom, pessoal, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Eu tenho certeza que todos esses temas tão atuais e necessários trouxeram reflexões importantes em nossas cabeças. E nosso propósito com o evento é representar a democracia, bem como toda a sua pluralidade e complexidade, com convidados mais diversos possíveis e, claro, renomes importantes do cenário nacional e internacional. O evento até aqui foi maravilhoso, mas ainda não acabou. Após o intervalo, a gente vai voltar com Paulo Guedes, ministro da Economia, e com Flávio Pansieri, retomando esses principais pontos discutidos hoje e, claro, também instigando vocês aí de casa a debaterem mais o tema democracia no século XXI. Fiquem ligados e voltamos já.